A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos, mais uma vez compartilhando com vocês um versículo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela tem a função muito importante, que é de penetrar no coração do homem e saber o que se passa lá dentro. Diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. E quero compartilhar hoje com vocês aqui o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, e este versículo aqui de número 44. Diz assim o versículo: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, esconde e, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aqui nós vamos encontrar mais uma parábola contada por Jesus, para que aquelas pessoas, a sua plateia, o seu público, pudessem entender com muita clareza acerca do reino de Deus. E Jesus, falando para aquele povo por parábolas, ele sempre trouxe algo que aquelas pessoas convivessem, algo daquela época que trouxesse um entendimento. Aqui o versículo 44 diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Então Jesus estava usando o campo, estava falando de um tesouro que aquelas pessoas entendiam muito bem e iriam compreender. E aqui Jesus dizendo que um homem encontrou um tesouro, diz aqui o versículo 44. E aquele tesouro era oculto, ninguém sabia daquele tesouro, não era conhecido por ninguém, mas somente este homem descobriu. Talvez ele estivesse trabalhando, talvez fosse um funcionário, e ali no seu trabalho ele conseguiu encontrar aquele tesouro. E a Bíblia diz, esse versículo 44, diz que quando ele descobriu esse tesouro, ele resolveu vender tudo o que ele tinha e comprar aquele campo para que ele pudesse explorar aquele tesouro, pois enquanto ele não comprasse, ele não tinha nenhuma condição de escavar e encontrar aquele tesouro, pois existia um dono, que o dono do campo também era o dono do tesouro. E aqui dá para entender que nem o dono do campo conhecia da existência daquele tesouro. Então, para que aquele homem pudesse explorar, era necessário que ele comprasse. E aí o versículo diz que ele comprou ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. E ele diz que ele transbordou de alegria por ter encontrado um tesouro. E Jesus sempre falando do seu reino, querendo entender, querendo fazer as pessoas entenderem sobre o seu reino. Então Jesus diz que aquele homem, transbordando de alegria, Jesus diz que aquele homem comprou aquele terreno. E uma coisa interessante nessa parábola, que aquele homem comprou aquele terreno para que pudesse explorar e entender e tomar posse daquele reino, daquele campo. E o reino de Deus é assim, meus amados irmãos, meus amigos. A Bíblia diz que o reino de Deus tem que ser tomado à força. É necessário que nós tomamos posse do reino de Deus. É necessário que nós nos esforcemos. É necessário que nós tomamos posse. É necessário que nós tomamos força, usamos de nossa força para conquistar o reino de Deus. E o tesouro do reino de Deus é Jesus Cristo. Sem o reino de Deus, sem Jesus, não é reino. A Bíblia diz que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então o tesouro do reino é Jesus, e nós devemos entrar nesse reino, comprar este reino com a nossa força. E o primeiro passo de nós adquirirmos esse terreno, este campo, é aceitando Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aí nós vamos poder explorar esse tesouro que é Jesus. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso Senhor, Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é o caminho. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o maná, Ele é a nossa paz, Ele é maravilhoso, diz Isaías. Enfim, Jesus é tudo que nós precisamos, e nós só vamos entender isso quando nós tomarmos posse desse reino, que é o reino de Jesus, o reino de Deus. Então que Deus abençoe, que essa palavra venha falar muito forte ao seu coração, e que você possa tomar posse desse reino, para que você possa desfrutar desse tesouro que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe e até o próximo, em nome de Jesus. Amém.